Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pode sentar. Estimadas almas, vamos considerar nesta noite sobre os acontecimentos cotidianos que devem ser considerados também à luz da fé. Seguindo aqui o padre Garrigou-Lagrange, ele vai dizer que todos os acontecimentos favoráveis ou contrários, qualquer fato pode ser considerado de três modos. Então, todos os acontecimentos da vida. Primeiro, a partir de um aspecto meramente sensível. Ficar com as impressões sensíveis das coisas da vida. Sentimentos, as percepções emocionais de tudo isso. Segundo, a partir de um aspecto racional, como um filósofo ou historiador incrédulo pode fazer. Considerar ali o que há de racional nos acontecimentos. E o terceiro aspecto, a partir de uma visão sobrenatural, na medida em que aponta para a glória de Deus e a salvação das almas, ou se opõe a isso. Então, os fatos, neste aspecto, é o que nos importa, o sobrenatural. É desta forma que devemos considerar as guerras, os conflitos dentro de um país e até mesmo as divisões que existem entre os católicos. Diz Garrigou-Lagrange naquele então, imagine agora, em que grupos e posicionamentos um quer devorar o outro. Mas temos que olhar baixo o aspecto sobrenatural. Tudo. A crise que a igreja passa, as crises que temos na nossa vida pessoal, familiar, temos que enxergar baixo um olhar de fé sobrenatural, vendo ali erros humanos, inclusive dentre os eclesiásticos também, entre bispos, sacerdotes, etc., entre os batizados, na família o erro de cada um, os seus acertos, e sempre fazer essas distinções entre o que Deus permitiu e o que Deus quer e o que estamos fazendo. Se nós não olhamos com aspecto sobrenatural essas coisas, a nossa vida acaba perdendo a sua finalidade, que é o céu. Então, inclusive, os perrengues que passamos têm visto o céu. Se nós não passamos por tribulações e as enxergamos como necessárias para a nossa salvação, aí pareceria que a nossa vida está sendo privada do bem e do bom que há neste mundo. E nós sabemos que não. A nossa vida feliz é o céu, é a salvação da nossa alma, é a bem-aventurança. Então, quando olhamos uma doença, baixo um aspecto sobrenatural, por exemplo, tem certas doenças que são necessárias para nós para entrarmos no reino dos céus. Ou o estado de vida, uma condição, a pobreza. Vamos então ao santo. Santa Liduvina, que comentávamos antes da missa, morreu com 50 e algo de anos de idade. A sua vida foi em cima da cama, prostrada, em toda a vida em cima de uma cama doente. Nós não temos garantia se ela tivesse gozado de boa saúde, se ela seria Santa Liduvina ou Ludovina. Então, foi um meio necessário para ela se santificar em cima de uma cama prostrada, crucificada no leito como Cristo crucificado na sua cruz. O São Francisco de Assis, que era um homem rico, hein? Aquela riqueza dele não ia o levar para o reino dos céus. Por isso ele abandona a riqueza para ser pobre voluntariamente, sabendo que os bens que ele tinha herdado de seu pai seriam um obstáculo para a sua salvação. Se ele enxergasse os bens com uma visão puramente humana e natural, ele seria o mais feliz dos mortais.
podia se deitar, sentar e, entre heranças, traz heranças, ia viver uma vida regalada, opípara, e depois morria e não tinha um merecimento para o reino dos céus. Agora ele, pobre, voluntariamente, praticamente um mendigo de Deus, foi o São Francisco de Assis, que nós hoje honramos e veneramos, admiramos, e nos deixa aí um grande exemplo de renúncia e abnegação. É desta forma que devemos considerar as guerras, dizia o padre aqui, os conflitos dentro de um país e até mesmo as divisões que existem entre os católicos, para que não se tornem maiores. Então, quando vemos os problemas e os resolvemos com o espírito humano, tudo piora. É sempre assim. Até uma simples conversa com alguém, um desentendimento humano. Se vamos ali, o espírito humano for ofendido, e o espírito humano que quer resolver de modo humano, de um mal entendido vai se tornar uma inimizade. Agora, se nós olhamos com o espírito sobrenatural, minhas paixões, as paixões alheias, meus defeitos, más inclinações e as alheias, em que devemos, para resolver, colocar a caridade que sabe ceder, para não romper somente pela paixão da ira, da indignação ou qualquer coisa semelhante. Aí nós podemos conversar, cada um reconhecer a sua parte errada, saber perdoar e as coisas seguirem como eram antes. De certo modo, sim, e se não for para ser como antes, pelo menos não haverá a inimizade, o ódio, o distanciamento e etc. No entanto, para poder ver esse aspecto sobrenatural ou providencial dos acontecimentos, diz aqui o padre, é necessário que o cristão viva de Deus. Então, como é um elemento necessário para que vivamos de Deus, é justamente esta ausência de viver baixo Deus, o critério de Deus, o pensamento de Deus, que o espírito humano fala mais alto, fala mais forte e causa o caos que tem causado. Isso nós vemos de modo muito evidente nas brigas entre grupos e tradicionalistas de todas as espécies, de todos os lugares, de todos os cantos, no Brasil e fora do Brasil. Porque falo muito de Deus, mas adoro um pouco a Deus. Falo muito de igreja e amo pouco a igreja. São católicos de teoria e na prática todos, incluem, vamos entrar no balaio, nós também rezamos muito pouco e falamos demais nessas brigas de WhatsApp e etc, nessas redes sociais que são redes de Satanás para disseminar discórdia e escândalo. Então falta viver de Deus. O cristão, é necessário que o cristão viva de Deus e não esteja preso a coisas inferiores. E é justamente o contrário. Não vivemos de Deus, estamos presos a coisas inferiores. Não há nada mais inferior, mais vil, mais miserável do que o nosso ego, que é o cerne que mantém todas as demais ações das pessoas que vivem pouco ou nada de Deus nosso Senhor. E nós vemos isso nesses grupos. Hoje parece que a fé católica é a posição X ou Y. E não é. A igreja não se encerra num grupo de gente que pensa tal ou qual parecer, que não vem ao caso mencionar que todos nós nos entendemos aqui. A fé católica consiste em professar e crer no que veio dos apóstolos. Então, eu não posso falar que nós somos os únicos católicos que restaram na face da terra. Mano, uma estupidez. Tem muita gente que crê e faz o que nós fazemos, disseminada por este mundo, que só Deus conhece os quais e quantos são, nós não sabemos. Então, é necessário que o cristão viva de Deus e não esteja preso às coisas inferiores.
Mais ainda, acrescenta o padre, para que uma pessoa se liberte de um amor desordenado pelas coisas inferiores, é bom que alguma vez venha a ser despojada delas, perdendo-as. Então, quando nós vemos, por exemplo, com o olhar de Deus a nossa vida, tem gente que vive para ter saúde. Não estou aqui fazendo apologia à doença, pelo amor de Deus. Que façam suas dietas, façam seus tratamentos, tomem seus remédios. Mas a nossa vida não consiste na saúde. Tem gente que trata a saúde mais importante que a salvação da própria alma. Isso é uma estupidez. Nós vamos morrer, senhores. Todos nós vamos morrer. Agora, o como, sabe Deus qual será. Então, temos que prezar pela saúde, sim, mas a saúde é um meio, não é um fim. Se ela se transforma num fim, então a minha vida consiste em ter saúde. Quando eu não ter saúde, eu perdi minha vida. Isso não é verdade. A nossa vida consiste em ter Deus aqui e lá na outra vida eterna. Tem gente doente, como falar de Santa Liduína, Ludovina, que tinha Deus e a sua sanidade espiritual era o que importa e a fez santa, e não a sua enfermidade, por isso ela foi menos santa por ser uma mulher doente a vida inteira. Então, nosso Senhor despoja, faz que perdamos aquilo que estamos presos. Alguns perdem amigos, os padres perdem fiéis, é normal isso. Os grupos perdem membros. Algumas coisas boas não acontecem porque estamos tratando com a maior importância, com mais importância com que merecem. Nós perdemos empregos quando ele vira o nosso Deus. Deus destrói todos os ídolos. Deus não aceita um rival. Quando alguma coisa queremos colocar à altura de Deus, Deus tira. Aí perdemos. E assim só vamos entender e aceitar quando olharmos com o espírito sobrenatural, o espírito de fé aos acontecimentos cotidianos de nossas vidas. Aí aqui ele diz, referindo-se a São Tomás de Aquino, para podermos ver as estrelas, é preciso que o sol se oculte. Então, para poder desfrutar de certas coisas, então aquilo que está ali resplandecendo demasiadamente, Deus tira para que na noite vejamos outras coisas menores, em realidade muito superiores, que embelezam a nossa vida nesta terra e são também estímulos para a vida eterna. Aí ele cita aqui, o rei cristão que perde o seu reino, vê mais claramente o reino dos céus. Vê mais claramente o reino de Deus que se o visse do seu trono, como aconteceu com Luís XVI na França antes da sua morte. Então, às vezes, também a sanidade espiritual nós enxergamos melhor quando estamos doentes. A humildade que não praticamos, às vezes, vamos enxergar melhor também com uma enfermidade, ou dependendo de alguns ou de outros. A oração também, vamos ver a importância dela na hora do perrengue, já que não rezamos quando tudo está em paz, então é na hora do perrengue que vamos clamar a Deus com fervor que não exercitamos no tempo da paz, por exemplo. Com esse espírito de fé, os santos chegaram até o desprezo de si próprios. Aí nós vemos todos eles. E eu sempre cito, persisto, no São Luís de Montfort. Era um homem sem respeito humano, não se preocupava com o que pensassem dele. Aos olhos dos seus inimigos era um louco, um fanático. E nós tínhamos, passando por França, nada mais que um homem impregnado do Espírito de Deus. Ele não se importava com nada mais do que com o que Deus pensava dele. E só podemos ter esse espírito movido pela fé que o moveu, o espírito de fé. Chegaram até o desprezo de si próprios e amaram as humilhações para se tornarem mais semelhantes a Cristo humilhado, desprezado e crucificado
e assim eles se transformaram em outros Cristos, exemplos bem acabados de nosso Senhor Jesus Cristo, e também para a nossa salvação. É desta forma, diz aqui o Padre, como diz Santo Agostinho, o amor de Deus fez a cidade de Deus, na qual os santos amam a Deus até o desprezo de si mesmos, de si próprios, enquanto o amor desordenado fez outras cidades, na qual os maus se amam a si mesmos até o ódio de Deus. Então, quem viver neste espírito de fé alcançará certamente uma fé profunda, penetrante, prática, irradiante e resistente aos erros modernos. E então cumprir-se-ão as palavras de São João: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, senhores, enxerguemos cada dia, cada manhã, com espírito de fé. Deus nos deu essa noite, não foi para um passatempo, tudo aqui é providência de Deus, a missa, a Santa Missa, os sacramentos, as orações que fizemos, amanhã o que faremos, o levantar da cama respirando, a partir daquele momento do despertar, até o se deitar, vai ser providência de Deus, traz providência. E cada instante da nossa vida é para alcançar o céu. Se nós não olharmos assim, esta vida fica realmente sem sentido. Por isso vivemos neste mundo da depressão, nesse mundo do desespero, nesse mundo de morte. Porque se tira Deus, tira a vida eterna, nada tem sentido. Nada. Como essas almas não querem a Deus, não querem submeter a Deus, as suas vidas não têm sentido. As nossas vidas não terá sentido sem Deus nosso Senhor. Então, em cada coisa, em cada pessoa que aparecer na nossa frente, que bater na porta, encontramos na rua, tem algo de providência de Deus. Nada acontece ao acaso na vida de ninguém. Então, enxergar baixo esse espírito. Que bem podemos receber do próximo e que bem podemos fazer para o próximo, já que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então não há acasos na nossa vida. Então, colírio nos olhos para enxergarmos cada coisa, cada instante, cada acontecimento cotidiano tem algo de Deus para nós e também de nós para Deus nosso Senhor. Que nosso Senhor então cure nossa cegueira espiritual, nossa miopia espiritual, para enxergarmos como devemos, como bons cristãos, com olhos de águia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.